Normalmente, pela manhã, eu estou lá na IBB Uberaba. Então, talvez para alguns que não me conhecem, sou Tiago, sou um dos pastores aqui. E é uma bênção nós estarmos aqui nessa manhã, adoramos ao Senhor. Quando a gente separa esse tempo como família, como corpo de Cristo, e lembrar dessa esperança que Ele voltará, isso faz cada vez mais a gente entender a nossa identidade. Você tem uma identidade? Quem sabe se eu perguntar para você quem você é, você vai falar, eu sou, você vai falar o seu nome. Eu sou essa pessoa. Quem é você? Já parou para pensar nisso? Qual é a sua identidade? Se eu for falar sobre a minha identidade, eu sou o Tiago, eu sou alguém que foi transformado há 16 anos atrás, pelo Evangelho de Cristo Jesus. Alguém que me discipulou, acompanhou. Há 16 anos atrás eu jamais me imaginava estar onde eu estou hoje. Pensa num cara tímido, é o Tiago. Mas pelo poder do Espírito Santo, eu posso identificar e declarar hoje que a minha identidade em Cristo Jesus, como discípulo de Jesus, faz eu dar uns passos aonde vai muito mais do que as minhas vontades, vai muito mais do que os meus desejos, mas vai de acordo com aquilo que o próprio Senhor Jesus tem para mim como discípulo. Você é discípulo de Jesus? Você caminha com Jesus? Essa semana eu estava lendo uma pesquisa falando sobre o grande número, o aumento de pessoas que se declaram evangélicas, pessoas que se denominam alguém que conhece a Cristo. Só que existe um grande desafio nesse aumento de número, porque automaticamente nós esperaríamos que o reflexo desse aumento significasse mudança em questões éticas, morais, em questões de vida. E infelizmente, quando nós olhamos para a realidade do mundo, não é isso que nós percebemos. Estou falando alguma coisa errada aqui? Infelizmente, são poucos aqueles que de fato falam, eu sou discípulo de Jesus, e a minha vida é diferente daquele que não acredita. As minhas atitudes, as minhas ações são totalmente diferentes daquele que talvez não tem princípio, não tem valores. Eu creio que se nós formos parar para perceber, puxa, onde está o erro? Por que nós não estamos, talvez, trazendo esse impacto na nossa sociedade, impacto na nação? Por que por mais que exista um aumento de evangélicos, e ser evangélico, ser cristão, dá um reflexo daquilo da nossa vida, da palavra de Deus, daquilo que nós podemos ser transformados, então isso é mudança? Por que nós não estamos impactando? Por que não está existindo mudanças onde as pessoas possam ver claramente? Óbvio que eu estou falando uma questão geral, mas existe um desafio, e se nós formos olhar para a palavra de Deus, se nós formos olhar para o desafio que o próprio Senhor Jesus nos deixou, eu creio que cada um de nós aqui vamos sair daqui essa manhã preparados e prontos para, com a identidade em Cristo Jesus, como discípulos de Jesus, fazermos grandes diferenças para a honra e glória de Deus. A IBB é uma igreja comprometida com a grande comissão, a IBB é uma igreja comprometida com o Evangelho de Jesus, para levar e transformar, através do poder do Espírito Santo, em pessoas como verdadeiros discípulos de Jesus. Como igreja nós temos uma missão, você sabia disso? Se você entrar no nosso site, ibb.org.br, lá vamos estar a nossa visão, nossa missão, nossos valores, as diretrizes que faz com que nós caminhemos como nós caminhamos, fazendo o que nós fazemos. Existe um porquê nós estamos inseridos na sociedade que estamos. Mas eu queria nessa manhã nos lembrar e ler junto com vocês a nossa missão. Vai aparecer na tela lá a nossa missão, eu queria que nós pudéssemos ler junto, assim que aparecer. Pessoal da mídia... Não? Então eu vou ler a missão lá. Vamos lá, vamos ler juntos. Ser uma igreja acolhedora, discipuladora, que na dependência de Deus promove a transformação integral de pessoas, sociedades e povos. Queridos, este chamado, essa direção não é de exclusividade de um pastor. Não é do pastor Roberto. Não é dos pastores dessa igreja. Esse chamado de levar a transformação integral para todas as pessoas, sociedades e povos, não é para um líder de pequeno grupo, não é para um missionário que nós oramos aqui enviando. Esse chamado nós entendemos que é para toda a igreja. Nós cremos que todo crente, ele é um ministro do Evangelho, todo cristão, ele é um discipulador, é alguém que pode falar da palavra de Cristo Jesus. O reflexo dessa grande missão diz respeito ao que o próprio Senhor Jesus direcionou para mim e para você, e para os primeiros discípulos naquela época. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, nós iremos, a partir do versículo 16, falar sobre a grande missão que Jesus deixou para os discípulos, os primeiros discípulos, e que hoje nós somos desafiados
nessa caminhada também. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, o esboço está no aplicativo da IBB, e você que está em casa aí também pode acompanhar e interagir com a gente aí. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa foi a última ordem que Jesus deu para os seus discípulos. E se nós formos olhar para o desafio que eu e você nós temos, como discípulos de Jesus, o seu último mandamento deve ser a nossa primeira ocupação. Fazer discípulos não é uma sugestão. Jesus não está dando uma opinião, olha, quem sabe vocês podem fazer discípulo. Mas é uma ordem daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, como nós acabamos de ler. Ele tem toda a autoridade e Ele está nos dando uma ordem, uma missão, uma grande missão. Um discípulo é um aprendiz, um aluno, aquele que segue o mestre. Você é discípulo de Jesus? Você segue a Jesus? Então você tem uma grande missão. Se você é discípulo de Jesus, se você segue os caminhos de Jesus, os princípios de Jesus, então você tem uma grande missão. Não é à toa o fato de você ter sido criado por Ele. Não é à toa o fato de você estar onde você está. Nós só conseguiremos fazer discípulos se entendermos bem o que é ser discípulo. E muito mais do que nós vemos a igreja cheia, é nós termos várias pessoas, todos entendendo o privilégio que é ser discípulo de Jesus, que é caminhar e não perder essa identidade. E infelizmente, às vezes, por conta da correria, por conta dos desafios, da agenda, nós negociamos muito, nós negligenciamos a própria missão, o direcionamento que Jesus nos deu, dentro da missão que nós temos. Às vezes nós perdemos a sensibilidade, compaixão por vidas, por almas que estão perdidas. Pessoas estão indo para o inferno e muitas vezes nós estamos à parte. Muitas vezes nós não queremos nos envolver, ou talvez só pontualmente, mas o desafio, a missão que Jesus deu é além do que simplesmente a gente se envolver pontualmente. A Bíblia nos traz uma direção clara do que é sermos discípulos diante da necessidade e oportunidade de fazermos discípulos. Você sabe, você um dia foi alcançado, quem sabe você está aqui, como eu falei, há 16 anos atrás, eu conheci o Evangelho, Jesus que transformou a minha vida. Você conhece a sua história, você sabe por que você está aqui. Quem sabe você que está aqui nesta manhã, nessa manhã vai sair desafiado daqui a ter uma nova identidade em Cristo Jesus. Mas eu quero trazer alguns textos que nos lembram desse desafio de sermos discípulos e de fazermos discípulos, o porquê, de fato, Jesus nos trouxe esse desafio. Primeiro texto que eu quero lembrar, Mateus capítulo 4, versículo 19, é a chamada de Cristo, onde ele diz para aqueles discípulos: sigam-me e eu os farei pescadores de homem. O que Jesus estava fazendo com aqueles discípulos? Estava mostrando para eles que não era uma profissão, agora era uma missão. Ei, vocês tinham uma profissão, vocês pescavam peixe, agora vocês eram pescadores, agora vocês vão ser pescadores de homem, vocês têm uma missão, se vocês quiserem, sigam-me. Texto muito conhecido, João 3,16, também, onde mostra o amor de Cristo Jesus que nos alcançou através da sua entrega, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna que nós estamos cantando aqui, que é a nossa esperança, e Ele virá e nós vamos poder desfrutar, estar perto dEle. Atos capítulo 1, versículo 8, esse é o texto que o pastor Marcos
vai conversar conosco hoje no culto das 19 horas, onde fala sobre o poder do Espírito sobre as nossas vidas. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas por que nós precisamos falar? Por que nós precisamos compartilhar? Por que as pessoas precisam entender a necessidade de conversão, de mudança de vida? Porque, como nós podemos ver lá em Romanos 3, versículo 10, todos são pecadores. Não há um justo sequer, nenhum. Por isso que eu fui alcançado, por isso que você foi alcançado. Hebreus 9, 27, todos enfrentarão o juízo de Deus, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Ninguém há de escapar desse juízo. Eu e você seremos julgados. Só que existe um evangelho de Cristo que tem poder para mudar, para transformar. E nós podemos ser lembrados lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. É o poder dele que é manifestado. E aí, por fim, o texto que nós estamos trabalhando, estudando, conversando nessa manhã, que é a grande comissão de Jesus, a missão que ele deu para os primeiros discípulos, que hoje para nós faz todo sentido na nossa caminhada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, Jesus fez a parte dele. Jesus caminhou e fez a parte dele, e nós precisamos fazer a nossa parte. Aquilo que é sobrenatural, aquilo que eu e você nós não temos controle, não temos acesso, não temos de alguma maneira como fazer, ele pode, mas aquilo que está ao nosso alcance, nós precisamos fazer. Pastor Roberto Botrel, em um de seus livros falando sobre multiplicação, ele fala assim: multiplicação é a obra sobrenatural de Deus, mas quem traz os pães e os peixes, quem organiza os grupos, quem distribui os alimentos, somos nós. Queridos, o que Deus tem para fazer, eu não tenho dúvida que Ele deseja, e Ele pode fazer através da minha e da sua vida. As oportunidades que nós temos de alcançar as pessoas, de falar desse amor que transforma. Você foi transformado? O que limita você de falar dessa transformação para as pessoas que estão ao seu redor? É esse o desafio que nós temos aqui. E a partir dessa ordem de Jesus, ele apresenta um processo simples, porém transformador. Um estilo de vida, algo normal de um cristão. Normal, um reflexo natural, porque eu sou cristão, porque eu sou discípulo de Jesus. Então ele fala sobre vão, façam discípulos, batizem, ensinem. Ele dá uma ordem, ele dá uma direção. E esse processo contínuo, não pontual, e não um evento, mas esse processo contínuo, faz com que ao alcançarmos pessoas e falarmos desse evangelho, e compartilharmos as boas novas, essa pessoa tomar a decisão de batismo, descer as águas, essa pessoa aprender da palavra de Deus, nas nossas escolas, no CFI, na jornada do discípulo, isso faz com que as pessoas caminhem próximo de nós, nosso pequeno grupo, as pessoas estão perto da gente, e a gente como igreja, a gente caminha uma vida, um estilo de vida, daquilo que Jesus tem como desafio para nós. Fazer discípulos, batizar, e ensinar. Certo autor disse que a missão, ela não está completa até que todas elas tenham sido realizadas. Somente quando a igreja segue esta fórmula, pode afirmar que cumpre a missão. E tudo deve ser feito no processo de ir. Vão. A ordem de Jesus nos leva a fazer discípulos. A primeira parte do versículo 19, vão e façam discípulos de todas as nações. O verbo, no original, ele dá a ideia de indo. Enquanto vocês caminham, enquanto vocês vão. Então é movimento. Amor é movimento, lembram? Nós entramos esse ano falando o amor é movimento, para dentro, para fora. Porque nós cremos que de alguma maneira, como discípulos de Jesus, nós caminhamos, nós não ficamos parados. É muito mais do que estarmos num culto. É muito mais do que estarmos no nosso pequeno grupo durante a semana, mas é lá na minha empresa, na minha escola, na minha faculdade, eu me movimentando com meus vizinhos, por onde eu passar. E aí ele fala, façam discípulos, e tem um destaque aqui imperativo. A ideia é que apenas indo, apenas se movimentando, aqueles primeiros discípulos, eles poderiam fazer alguma coisa.
O ir é estabelecido como elemento fundamental para que, através do deslocamento, as outras nações, as outras pessoas tivessem oportunidade de ouvir acerca do Evangelho de Cristo Jesus, e serem discipuladas, e serem acompanhadas, e serem batizadas. Orígenes, no 3º século, disse que alguns deles abraçam a vida itinerante, visitando não só as cidades, mas também vilarejos e casas no campo, a fim de fazer convertidos para Jesus. Eles levavam a sério o fato de a minha vida não pertence a mim mesmo, mas pertence a Cristo Jesus. O estilo de vida que eles levavam era algo extraordinário. Foram discípulos que levaram a sério isso. A experiência que esses discípulos tiveram foi da igreja primitiva. E até mesmo depois de 324, depois de Cristo, eles experimentaram uma explosão de crescimento, de relacionamento vida na vida. Se nós formos olhar a palavra de Deus no Novo Testamento, nós podemos ver inúmeras expressões falando uns aos outros. O que é isso? É relacionamento, é eu caminhando como discípulo, uns aos outros, eu vou caminhando, eu vou conversando, eu vou compartilhando, e com isso eu vou cumprindo a missão, a grande missão que Jesus me deu. Você vive uns aos outros ou você tem vivido uma vida preocupada consigo mesmo? Você vive uns aos outros ou a sua vida é centrada em você? Queridos, nós precisamos compartilhar do amor de Jesus. Não faz sentido eu receber algo tão precioso, a salvação de Cristo Jesus, um tesouro, e guardar ela só para mim. Que sentido faz eu guardar esse presente só para mim? Que sentido faz você guardar esse presente, esse privilégio, esse amor constrangedor que nos faz novas pessoas e guardar só para nós? Nós podemos se lembrar do texto de Mateus capítulo 5, os versos 14 a 16, onde ele fala: vocês são a luz do mundo. Vocês são. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando as pessoas olham para você, o que elas enxergam? Quando as pessoas elas olham para você, qual é a resposta que essas pessoas têm? De que maneira essas pessoas sentem confiança e falar: puxa, aí está um discípulo de Jesus. A palavra dele tem valor. O que ele fala condiz com o que ele vive. Queridos, na caminhada de fazermos discípulos, nós levamos as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, a olharem para a sua vida podre e falar: puxa, eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais compactuar com essas decisões erradas, eu quero ter uma nova vida. E a gente leva essas pessoas ao entendimento de que elas precisam se arrepender dos seus pecados, que elas precisam abrir mão de tudo aquilo que tem impedido elas de ter uma nova vida em Cristo Jesus. Na caminhada de fazermos discípulos, nós levamos as pessoas a confiar em Jesus para a salvação, de se entregarem completamente, por completo. Senhor, eu entrego essa área, mas aqui não. Aqui o Senhor não mexe porque eu tenho controle, eu sei o que eu estou fazendo. Não, mas levarmos as pessoas a se entregarem completamente por Jesus. Você já se entregou completamente? Você já entregou a sua vida a tal ponto de falar: Senhor Jesus, a minha vida pertence ao Senhor. O que eu tenho, o que eu sou é teu. Me ajuda a viver conforme as suas vontades, os seus princípios. Queridos, na caminhada de fazermos discípulos, nós precisamos, de alguma maneira, levar as pessoas a obedecerem os ensinamentos de Jesus. Olhar para a palavra e falar: uau, eu tenho jeito. Você tem jeito. Todo mundo tem jeito em Cristo Jesus. Ele pode todas as coisas, porque através do aprendermos diante da palavra de Deus, de sermos discipulados, de termos uma caminhada discipular, nós podemos crescer e sermos abençoados. É isso que nós precisamos levar quando nós fazemos discípulos. Johannes certa vez disse que ser discípulo de Jesus implica em partilhar com Ele da sua morte e ressurreição, e unir-se a Ele na marcha rumo à revelação final do seu reino. É nessa caminhada de falar que Ele virá um dia, Ele vai voltar. E se Ele voltar hoje?
E se ele voltar hoje, eu vou ou eu fico? E se ele voltar hoje, aquele meu vizinho, ele vai ou ele fica? E se Jesus voltar hoje, porque nós estamos cantando e nós estamos crendo, é a esperança que nós temos, quem vai e quem fica? Não somos nós que vamos julgar isso, é Ele. Mas você, o seu coração como está? Embora o público-alvo de Mateus aqui fosse constituído por judeus, ele desejou mostrar que as boas novas de Jesus eram universais e inclusivas, eram para todas as pessoas, independente. Nós vivemos num mundo onde temos muitas, inúmeras possibilidades de jeito, de pessoas, de povos, temos inúmeras, é para todos, e para todos. Naquela época não era diferente, para hoje não é. Todos precisam, todos necessitam, todos carecem. E por isso que ele cita as palavras de Jesus com um forte imperativo: ei, façam discípulos de todas as nações. Não existem fronteiras, não existem limitadores, não, façam de todas as nações. Aquela pessoa que está pensando aí que você acha que não merece, ela merece. Aquela pessoa que você olha e fala: puxa, essa aí foi entregue para Satanás. Ela pode, ela merece, ela precisa, tanto eu quanto você. Um evangelho que cruza fronteiras, e talvez hoje Jesus está te chamando para cruzar essa fronteira, e você olhar para aquilo que te aprisiona, aquilo que faz você ficar imobilizado, parado, travado, a você dar passos aonde você vai caminhar e falar: isso não vai me limitar a falar do amor de Cristo Jesus. Esse preconceito, essa barreira, isso não vai me impedir de falar o evangelho que transformou a minha vida, para que essa pessoa possa ser transformada também. Eu fico imaginando os discípulos no monte, porque no início do texto que nós lemos, versículo 16, fala: os 11 discípulos foram para a Galileia, para um monte que Jesus lhe indicara. E quem sabe a ilustração é eles em cima do monte olhando para todas as nações, falando: Senhor, é isso que nós temos que alcançar? Esse é o desafio? Qual é o seu desafio? Para onde você está olhando? Para quem você está olhando? Quem sabe dentro do seu próprio pequeno grupo, tem pessoas ali que ainda não vivem uma vida como discípulo de Jesus. Quem sabe dentro da sua própria casa, e você tem orado, e você tem intercedido, e você tem clamado. Olhe ao seu redor, olhe para as pessoas que estão próximas a você, elas precisam de Jesus. Pega o seu cartão semente, e como igreja nós estamos sendo desafiados a sermos intencionais e sermos discípulos que fazem para a honra e glória de Deus. Pega esse cartão sementes e seja intencional, muito mais do que marcar um nome e falar: Senhor, me dá uma oportunidade. Faça a oportunidade, dê um passo. Discípulo de Jesus, nós precisamos caminhar, nós precisamos sair da zona de conforto. Olhe para o seu redor para fazer discípulos. A ordem de Jesus nos leva a batizar, versículo 19, segunda parte do versículo 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é a profissão de fé que demonstra que já não vivemos mais para nós mesmos, mas para Ele, para Cristo. Eu fui transformado, Senhor, eu fui restaurado. O Senhor mudou completamente a minha vida, o Senhor me tirou do lamaçal do pecado e me deu novos horizontes, uma nova vida. O Senhor mudou completamente, e com isso, eu publicamente, eu tomo uma decisão. É uma resposta prática do que Jesus fez por nós. Você já deu essa resposta prática? Romanos 6,4 nos diz: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O batismo não traz salvação. Quando você vê uma pessoa, ela entrando naquele batistério, ela entra um pecador seco e sai molhado. Mas o batismo, através do testemunho, revela a salvação que só Jesus pode dar. É isso que a pessoa está demonstrando. Ei, a salvação que hoje eu tenho, só Jesus pode dar. A transformação daquilo que aconteceu na minha vida, só Ele pode dar. Não é dinheiro, não é igreja, não são pessoas, mas no processo, Deus ainda nos dá o privilégio, como igreja, de acompanhar essas pessoas, de ser acompanhado.
É uma atitude, uma demonstração. O fazer discípulos é deixarmos claro a necessidade de arrependimento de uma nova vida. O batismo em nome de um Deus faz referência a Deus Pai, Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, mas quando nós nos relacionamos, quando nós temos uma vida como discípulos de Jesus, nós somos transformados. Existem coisas da velha vida que precisam ser deixadas para trás. Coisas que nos aprisionam, que de alguma maneira nos impedem de darmos passos para crescermos na presença de Jesus. Isso precisa ser deixado para trás. Nós podemos ver lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos, olha o desafio, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Como discípulo, nós temos uma direção, nós temos um norte. Não faz sentido eu caminhar com Jesus e permanecer a mesma pessoa. Não faz sentido eu ser um discípulo de Jesus e viver uma vida medíocre, de mentira, de falsidade, negociando, barganhando, achando que de alguma maneira eu vou sair ganhando com tudo isso. Não faz sentido. Viver da forma que, com a minha nova natureza, como filho de Deus, mostra totalmente contrário, não faz sentido. Se eu caminho com Ele, eu preciso respirar isso e preciso de alguma maneira exalar isso. De que maneira que você tem exalado a Cristo na sua vida? Pensa nas atitudes que você teve, não precisa ir muito longe não, pensa nessa semana, nas decisões que você tomou, da forma como você respondeu para ela, para ele, daquilo que você fez, daquele contrato que você fechou, de que maneira que você tem exalado a Cristo, como discípulo de Jesus. Eu lembro que, no dia que eu fui me batizar, em 2006, quando eu tomei a decisão de batismo, e eu fui declarar, contar o meu testemunho. Naquela época era ao vivo, não era gravado, então era um desafio, nada diferente do que é hoje, mas eu lembro que o meu desejo de compartilhar o testemunho era deixar muito claro, falando, hoje eu tenho uma liberdade que eu achava que tinha. A liberdade que eu tenho hoje é totalmente diferente da liberdade que eu achava que eu tinha. Meu desejo de publicamente expressar o meu testemunho era falar, minha vida não pertence mais a mim mesmo, mas pertence a Cristo Jesus, e por isso que eu quero responder essa ordenança, essa direção de Jesus. Você é discípulo de Jesus? Você tem deixado claro, através das suas atitudes, como discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus e você tem feito discípulos. Quantos discípulos você levou já ao batismo? Pensa aí. Porque no texto, na grande comissão, na direção, na missão que Jesus nos deixou, ele não fala assim, vão e faça um discípulo, batiza ele, ensina ele e continua a sua vida, a sua rotina, porque afinal de contas é corrido, não é mesmo? É corrido. Mas ele fala assim, vão e façam discípulos, está no plural. Está no plural, façam discípulos. Quantos discípulos você já levou ao batismo? Quando nós aceitamos a ordem de Jesus para irmos e fazermos discípulos, o reflexo são vidas que reconhecem o amor de Cristo e tomam a decisão publicamente de deixar claro, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quem sabe você está aqui nessa manhã e você precisa pegar o cartãozinho que está aí na frente e falar assim, eu preciso me batizar. Eu sou discípulo de Jesus há tantos anos e eu não me batizei ainda. Pede perdão primeiro, misericórdia, e depois assina, entrega o pessoal da integração lá. Nós queremos celebrar junto com você. Quem sabe você está aqui, você não é discipulado, não caminha com ninguém, e você quer nessa caminhada crescer. Verbaliza, comunica para o seu líder de pequeno grupo, comunica para o seu pastor de rede, fala, eu quero ser, compartilha. Nós precisamos caminhar, queridos. Caminhar. Eu não tenho dúvida que nós vamos fazer muitos discípulos como igreja, nós vamos batizar muitas pessoas, mas só vamos fazer isso se nós fizermos parte disso. Só vai acontecer isso se você se movimentar e sair da sua zona de conforto.
A ordem de Jesus nos leva a ensinar. Primeira parte do versículo 20 fala: ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E o que Jesus ordenou aqui? Durante todo o ministério de Jesus caminhava e ele deixava marcas. Ele ensinava através de parábolas, ele contextualizava para que o povo pudesse entender, para que deixasse muito claro, na verdade, né? O que Jesus estava mostrando aqui é que existe um estilo de vida que eu e você podemos e devemos viver como discípulos de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus e não vivo de qualquer maneira. Existe um norte, existe um princípio, direção que o próprio Senhor Jesus nos ensinou através do exemplo e através de sua palavra que nós podemos ver hoje. Ensinar tudo que Jesus ordenou é falar sobre uma mudança de vida. Por isso que eu não permaneço a mesma pessoa. É uma mudança radical de vida, porque se eu estou indo para um caminho, eu conheço o amor de Cristo, eu reconheço os meus pecados, peço perdão a Ele e eu dou um giro de 180 graus, aonde eu vou para outro caminho totalmente diferente do que eu estava indo. É uma mudança de vida. O que eu pensava, eu não penso mais. As atitudes que eu tinha são totalmente diferentes, porque hoje existe um princípio de santidade, uma busca de viver, agradar, não a mim mesmo ou às pessoas, mas a palavra de Deus. Mudança de vida. Eu lembro que no início da minha caminhada discipular, lendo da palavra de Deus, aprendendo da palavra de Deus, no meu processo de conversão, num pequeno grupo, num encontro pequeno grupo, tive uma experiência interessante. E no meio do pequeno grupo, na fala, eu simplesmente solto um palavrão. Eu falei, meu Deus do céu, fiquei todo desconcertado. O líder foi muito sábio, ele estava me ensinando naquela hora. Ele falou, Tiago, você está passando por um processo de transformação. Jesus está transformando a sua vida. E se você deseja deixar de falar algumas palavras, se encha de uma única palavra, a palavra de Deus. Eu lembro que aquilo entrou no meu coração, eu falei, uau, é isso, Deus, é isso. Eu li bastante a palavra naquela semana lá. Mas é isso, queridos. Se nós queremos ter mudança, as coisas não vão acontecer da noite para o dia, é um processo. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Se eu quero deixar de ter algumas atitudes que hoje eu entendo que na minha identidade em Cristo Jesus, como discípulo de Jesus, e eu quero deixar de fazer isso, eu preciso olhar para a palavra. Eu preciso olhar e aprender e ser ensinado, e quem sabe discipulado, e entender que eu vou ser transformado. Jesus está fazendo isso, mas eu preciso fazer alguma coisa também. Se encher. Quando você identifica algum erro na sua vida, qual é a sua atitude? Deixa para lá? Ou você conserta? Ou você se ajusta, entra no prumo e você fala, agora eu vou fazer diferente. Quando você identifica alguma falha, talvez da forma como você falou, o jeito que você reagiu, você deixa para lá, passou. Ou você conserta, você ajusta. O discípulo de Jesus faz isso. O discípulo de Jesus segue o mestre Jesus e aprende, cresce e reflete. Jesus deixou muitos ensinamentos como exemplo e na sua palavra. Se queremos fazer discípulos, precisamos primeiro ser discípulos. Você é discípulo de Jesus? Nós não podemos apenas ensinar pelo discurso, mas nós precisamos ensinar vivendo. Naquela minha palavra inicial, onde existe um enorme número de pessoas que se denominam cristãs, que de alguma maneira falam, minha vida é de Jesus, mas infelizmente, muitos influenciadores, nós, muitas vezes falam, eu sou de Cristo, mas eu acabo envergonhando o Evangelho. Mas aquela minha atitude, a forma como eu fiz aquele negócio, a forma como, de alguma maneira, eu negociei, eu mostro que eu não sou um discípulo de Jesus. Que no final das contas eu tomei uma decisão que ficou parada no meio do caminho, impediu o processo de ser transformado. Querido, se existe algo que eu não quero na minha caminhada com Deus, como discípulo de Jesus, é envergonhar o Evangelho de Cristo. Eu não quero que meus filhos vejam eu fazendo algo totalmente contrário àquilo que eu falo.
Eu não quero que a minha esposa, eu não quero que as pessoas, os meus discípulos que estão ao lado de mim, eu não quero que... Por quê? Porque eu tenho uma identidade em Cristo Jesus. Eu tenho uma identidade que faz com que eu caminhe de uma maneira totalmente diferente daquilo que às vezes as pessoas esperam. Jesus é o nosso exemplo. Nós podemos lembrar da maneira como Deus, através de Moisés, dirigiu os israelitas no livro de Deuteronômio, onde ele insistiu por inúmeras vezes: ei, tenham o cuidado de obedecer todos esses mandamentos que eu, o Senhor, estou lhes ordenando. Andar nos caminhos do Senhor. E hoje nós podemos fazer isso porque, dentro da ordem, dentro da grande missão que Jesus nos deu, de ir, fazer discípulos, batizar, ensinar, nós caminhamos. Talvez você estava às 9 horas estudando a palavra de Deus. Como igreja nós temos esse privilégio. Quem sabe você participa de um grupo de discipulado, guerreiros, grupo de mulheres. São oportunidades e ferramentas que nos ajudam a crescermos como discípulos de Jesus. Mas sabe qual que é o desafio? Quem que vai chegar? Quem vai acrescentar mais no nosso grupo? Quais são as pessoas que vão ouvir de nós, que estamos tendo essa experiência, que estamos sentados aqui, que estamos adorando ao Senhor, e talvez pessoas que estão passando de carro ali fora, de pé aqui, precisam ouvir, assim como eu e você ouvimos. Segunda parte do versículo 20, ele fala: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Promessa de Jesus. A promessa de Jesus. O pronome eu, ele indica uma garantia. Uma promessa pessoal que Cristo estará conosco todos os dias. Dias bons, dias ruins, dias felizes, alegres, dias tristes. Todos os dias. Essa é a promessa dele. Jesus chama os discípulos para estarem mais perto dele como nunca antes. Você está perto de Jesus, você que é discípulo de Jesus, você caminha com o Mestre, seguindo o Mestre, os passos do Mestre, os princípios daquilo que ele deixou. Você que é discípulo de Jesus, você caminha dessa maneira. Os métodos quanto à evangelização podem mudar, mas a missão não muda. Tem inúmeros métodos, como igreja já vivenciamos vários métodos. Isso muda, mas a missão não muda. É o que nós falamos para os nossos jovens adolescentes, depois de uma viagem missionária, depois de uma grande missão, onde eles vivem dias intensos, sendo desafiados a acordar e dormir falando de Jesus. E quando voltam, às vezes, esquecem. A missão não é um evento. A missão eu não pego, abro a minha agenda e falo: aqui eu vou falar, aqui eu não posso, e aqui, se der, eu falo. A missão não é uma agenda, não é um evento. A missão é vida, é estilo de vida, é aquilo que nós fazemos. Se nós formos limitar com a nossa vontade de fazer alguma coisa, preciso responder alguma coisa, preciso falar para vocês, se a gente vai fazer, queridos, é natural de um discípulo de Jesus, é natural, o fruto tem que ser natural. Não é um esforço. Se está sendo um esforço para você, avalie seu coração, porque como discípulo de Jesus você perdeu em algum momento algo que está fazendo você sofrer hoje. Não. Nessa caminhada, queridos, é um estilo de vida que nós temos. Você aceita o desafio de orar, evangelizar, cuidar e discipular de pessoas, doando do seu tempo, da sua vida, para que outros possam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador? Quem sabe você vai abrir a sua casa para um pequeno grupo. Quem sabe você vai marcar um café com aquele seu amigo, aquela sua família que você precisa alcançar, e você vai ser intencional. Pessoas estão indo para o inferno, queridos. E assim como eu e você, nós tivemos uma oportunidade de escutar uma palavra que nos transforma e que faz com que tenhamos a esperança de um dia estarmos totalmente com Jesus. Essas pessoas precisam saber disso também. Essas pessoas necessitam, elas precisam, e quem sabe elas já escutaram tantas vezes, mas vai ser através da sua vida, que como discípulo de Jesus, com amor e compaixão, você vai poder falar: eu quero investir na sua vida. Pode ser diferente, é muito mais do que uma falácia, é muito mais do que uma história, um conto,
é uma realidade, porque na minha vida aconteceu isso. Como igreja, nós temos o privilégio de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que Jesus ordenou. A IBB é uma igreja abençoada, queridos. Nós estamos alcançando pessoas por toda a cidade, toda a região. Agora, no mesmo momento, tem lá IBB Uberaba, pessoas adorando, escutando a palavra e sendo desafiadas também. Em breve teremos um presente que a nossa igreja vai receber e você vai ser muito abençoado porque você faz parte disso. Você é discípulo de Jesus. E nessa caminhada nós não podemos ficar apáticos, não podemos ficar simplesmente paralisados. Indo, vão, se movimentem, é esse o desafio. Porque existem pessoas necessitadas e que carecem e precisam escutar de um evangelho que traz transformação integral para todos, sem exceção. Você pode ficar de pé no seu lugar nesse momento, fechar os seus olhos, continuar a deixar o Espírito Santo a falar ao seu coração. Quem sabe nessa manhã você está aqui e você fala assim: Tiago, eu não tenho essa identidade em Jesus. A minha identidade tem sido marcada por mentira, por pecado, tem sido marcada por tantas coisas totalmente diferentes daquilo que Jesus tem para a minha vida. E nessa manhã eu quero te desafiar a você ter uma atitude, dar um passo onde Jesus vai falar assim: eu recebo a nova identidade em Cristo Jesus. Eu aceito essa identidade em Cristo Jesus, e isso vai transformar por completo a minha vida. E se nessa manhã você está aqui e você quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque existe o Evangelho de Cristo que pode transformar aquilo que você acha que não é possível, para Ele é possível. E nessa manhã, se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, enquanto todos estão com os olhos fechados, faça uma oração comigo falando: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que eu careço da sua graça e da sua misericórdia. Eu aceito, Pai, o Senhor como meu Senhor e Salvador, e eu quero viver de acordo com a identidade que o Senhor me dá, identidade de filho de Deus. Como discípulo de Jesus eu quero caminhar, e eu quero ser transformado para poder, através do meu testemunho, mostrar que Cristo pode transformar outras pessoas. E nessa manhã eu entrego a minha vida por completo ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Enquanto todos estão orando, cabeças baixas, você fez essa oração, você entregou a sua vida a Jesus, você é discípulo de Jesus e você declara isso publicamente hoje. Levante uma de suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Se você fez essa oração, amém, amém. Se você fez amém, lá no canto eu vi, pode abaixar. Louvado seja o nome do Senhor. Você é discípulo lá atrás, você é um discípulo de Jesus. Você é adolescente, você é um discípulo de Jesus. Você vai fazer muitos discípulos para a honra e glória de Deus. Aleluia, amém. Aqui no canto, já vi, aleluia, amém. Aqui no meio, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como igreja nós queremos caminhar com vocês, como igreja nós queremos levar vocês até o batismo, nós queremos celebrar com vocês. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu segundo desafio é para você que já é discípulo, você que já tem essa identidade, mas que por algum motivo na sua caminhada você deixou de lado a sua missão, a grande missão que Cristo te deu, a grande missão e a oportunidade e o privilégio que você tem de poder falar: Maranata, vem Senhor Jesus. Mas enquanto o Senhor não chega, eu quero caminhar como discípulo, fazendo discípulos, falando da sua palavra, da sua verdade, que traz liberdade, que traz restauração, que traz transformação para todos. E você que nessa manhã está aqui também, quem sabe precisa dar um passo e falar: eu preciso deixar muito claro quem eu sou em Cristo Jesus. Nós vamos ser ministrados através dessa canção. Eu quero desafiar você que nessa manhã tomou uma decisão por Jesus, a sair do seu lugar. Você dá esse passo de ousadia, saindo do seu lugar, pedindo licença para quem está do seu lado, ou talvez pedindo para ela vir até com você, e você vir aqui à frente, porque nós queremos caminhar com você como igreja. E eu também quero desafiar você
que quem sabe Deus falou algo e você está tomando uma nova decisão nessa manhã, a sair do seu lugar. E enquanto nós adoramos ao Senhor, você dá esse passo de fé, nós queremos orar por você. Sai do seu lugar, faça isso em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Se nessa manhã Deus falou algo contigo, no seu lugar aí mesmo, se você puder, dobre os seus joelhos. Eu queria orar para que nesse momento, como igreja, nós possamos sair daqui desafiados a entender a identidade que nós temos em Cristo Jesus. Se de alguma maneira Deus falou contigo e nessa manhã você tomou uma decisão, aí mesmo no seu lugar, dobre os seus joelhos. Eu queria orar nesse momento. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá e o privilégio de sermos discípulos do Senhor. Nessa caminhada nós queremos a cada dia mais buscar a vontade do Senhor. Nessa caminhada nós queremos ter experiências de levar pessoas até o batismo, pessoas sendo transformadas, restauradas. Pai, obrigado porque nessa manhã pessoas reconheceram o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Pessoas se tornaram discípulos de Jesus. Discípulos que vão fazer outros discípulos para a tua honra e para a tua glória, Pai. Obrigado porque nessa manhã pessoas estão sendo desafiadas aqui, a quem sabe a voltar a olhar para a missão que o Senhor nos deu, para que nós possamos, Pai, ter grandes experiências para a tua honra e para a tua glória, Pai. Por isso, Deus, queremos sair daqui caminhando, indo, fazendo discípulos, batizando-os e ensinando-os, Pai. Nós queremos, Pai, que através das nossas vidas pessoas sejam transformadas. Nos dê esse privilégio ainda mais, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós podemos declarar, Pai, o Senhor vem, e porque o Senhor vem nós cremos, a nossa esperança está no Senhor, Pai. E que nessa manhã saiamos daqui, Pai, desafiados a caminharmos como discípulos de Jesus, para a tua honra e para a tua glória.